A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um nesta manhã ou quem vai ver à tarde esta mensagem. Deus abençoe a tarde, mas Deus começa a abençoar nesta manhã, devidamente de horário, quem vai ver essa mensagem ou não, ou à noite ou à tarde, mas que Deus abençoe. Começa a abençoar agora, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus tem mostrado as coisas para nós. Devidamente, se nós faz o bem ou não, mas Deus está mostrando o caminho o qual você deve tomar. E nós, como desobediente a Deus, tomamos um caminho que desagrada a Deus. E pelo qual está acontecendo nesta terra, isso é por falta, ou seja, está acontecendo tal coisas nessa terra, é por causa da nossa atitude. E estas coisas só não detêm ou só não para por falta de tomar devida providência que agrada aos olhos de Deus. Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e infelizmente a própria palavra, nos diz que nós estamos reagindo como depravação, Quer dizer, uma pessoa que não dá valor, o bem, não ama, não tem amor, e que contribui à maldade, às coisas erradas. E ainda mais, quer que as pessoas se convertam àquela maldade que eles estão vivendo. Então eu estou aqui no livro de Romanos, capítulo 1, e a palavra de Deus vai nos dizer, gente, quem somos nós, o porquê destas tragédias estão acontecendo, o porquê que nós estamos passando tudo isso. É o fim dos tempos? Claro que é o fim dos tempos, O Senhor Jesus disse, quando isso vier a acontecer, que é dor, tragédia, rumor, dores, essas coisas terríveis, Não era para nós se preocupar não, que isso era o início. O início de quê? Ali do fim dos tempos. Então, olha o que está acontecendo, Ontem eu estava vendo uma reportagem que um aluno, um jovem, entrou num colégio, matou uma aluna e saiu aí atirando em quem quer que seja, que estivesse na frente. E foi aqui no estado de São Paulo isso. Então, e isso foi iniciado a respeito de uma mãe de uma pessoa, de uma jovem. Ela concluiu isso tudo. Concluiu assim, ajudou a preparar toda essa tragédia. Então, eu acho uma falta de respeito, de um ser humano. É claro que não é incluído todos os seres humanos, claro que não, Ninguém é cego para incluir, um faz e todos incluem, não. Porque tem gente que coloca isso, Infelizmente, esses que estão aí para cuidar de leis, eles fazem incluindo todos. Infelizmente não. Tem que pagar quem fez. Tem que pagar quem fez. Independentemente se é ministro, se é presidente, se quem quer que seja, se é pastor, se é padre, se é papa,
tem que pagar quem fez aquele erro. Só que a lei estão colocando como que seja para todos. Tem gente que está pagando e que não fez nada. Está incluído ali, né? Ali como que fazedor, né? Ali daquela parte que os ímpios estão fazendo. Mas olha só que a palavra de Deus traz, nos mostra e nos revela, para que todos tenham ciência o porquê está acontecendo tudo isso. Como eu falei no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 é o início. Eu vou pular alguns versículos, porque é bem... Eu quero chegar até o final, até o versículo 17, né? Mas olha só no versículo 18. 17, não, perdão, 27, né? Mas no versículo 18 diz assim, aí o título é assim, a idolatria e depravação dos homens, né? Depravação dos homens. Nós sabendo que, né? Depravação, né? Ele vem ali no sentido, né? Referente de perversidade, né? Aí está conosco a Aurelina, né? Santo, que Deus abençoe. Perversidade quer dizer, né? Corrupção, é o mal inato do homem, não generalizado, né? Então, significa aquilo que é o oposto da verdade, da justiça, né? Da pureza, da piedade. Então é o oposto disso, né? E os homens agora se acham, né, como poderoso, concluindo tudo isso, né? Então ele diz assim, a ira de Deus se revela no céu, do céu. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém, ou seja, que para, né? Que ali investe, que ali conclui, né? No lugar da verdade. É aquilo, eu sempre tenho falado, e tem um louvor da Elaine Martins, né? Que Deus abençoe ela, né? Mulher abençoada por Deus, foi tirada de um lugar que só Deus o tirava, né? Ela mesma contou o testemunho dela. Mas o louvor dela fala assim, né? Que estão fazendo o mal como que fosse o bem. Estão fazendo a maldade como que fosse, né, a parte do bem. Né? A verdade eles estão trocando, né, pelas coisas maus. E isso não pode acontecer. Se há verdade, a verdade. E esta tem que prevalecer, e vai prevalecer até o final. O homem não vai prevalecer porque ele dá prioridade mais o mal do que a verdade. Mais o engano, né? Mais a mentira do que a verdade. Então o homem não vai prevalecer por causa disso. Mas a verdade vai prevalecer. Custa que custar. O Senhor Jesus já deu o sangue dele, né? Para que esta verdade seja prevalecida até o final. Então, olha o que Deus diz aqui, ó, através de Paulo, aqui no livro de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você acha por que está acontecendo tudo isso nessa terra? Você acha que é porque Deus está achando bom? Você acha porque Deus já revelou lá no início, então tem que ser cumprido?
Não. O homem pode mudar não o destino de Deus, mas aquilo que Deus pensou em fazer. Eu digo por causa de Ezequias. Quem era Ezequias? Era um homem. E Deus determinou que ele ia morrer e não ia viver. E ele ali, né, com toda a verdade e justiça, né, declarou a Deus, se prostrou diante de Deus, né, e ali Deus já mudou ali algo que ia fazer com ele, né, ali não fez naquele momento. Então você vê, mas será que pode mudar a terra? O homem? O homem pode mudar a terra se ele se tornar um homem bom. Não tem homem bom, mas se ele andar no caminho do bom, que é no caminho de Deus, caminho de Jesus Cristo, então a terra muda. Não é, eu estou falando de terra, mas as coisas que se encontram na terra, né? Tudo aquilo que está sobre a terra pode mudar, se o homem mudar. E diz aqui, no versículo 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Por isto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Será por que Deus faz milagre? Será que é porque ele acha bom fazer milagre? Cara, que não. Ou é? Não, o Senhor Jesus deixou bem claro. Os discípulos perguntaram, por que esse cego, por que este homem nasceu cego? Foi os pais dele que pecou ou foi ele? O Senhor Jesus deixou bem claro. Não, é para que as obras do Senhor sejam glorificadas. Nas obras daquela família e nas obras de quem crê. Então Deus é glorificado através das obras que ele implanta aqui, que ele deixa, que ele faz. Então, tem que haver um milagre para que o homem venha glorificar Deus. Não era para ser bem assim. O homem já nasceu para glorificar o nome de Deus, glorificar Deus. Mas infelizmente, como a palavra mesmo diz que está sendo o contrário, né? Eles param a verdade pela injustiça. Ou seja, trocam a verdade pela mentira. Trocam a justiça pela injustiça. Não é por um acaso que entra um aluno com arma, faca dentro de um colégio. Que isso, gente? Eu, quando eu vou deixar meu filho
no colégio, na saída eu olho a bolsa dele, o que tem dentro. E é porque ele tem 6 anos. Mas quando é eu que vou deixar, eu olho o que tem dentro. Então nós temos que parar com esta imoralidade dentro dos colégios, que isso é tipo uma imoralidade. Se ele quer o mal, essa pessoa que entra para fazer o mal, por que ele não faz com o próprio si? Com a própria pessoa dele? E deixa os que querem viver bem. Por isso que ainda chega mais um médico, Deus me perdoe que eu não estou colocando todos, mas leva a criança, leva o jovem, ou que seja adulto, lá para fazer um exame e o médico ainda diz que o infame é louco. Sendo um médico mais louco do que aquele que fez aquilo. Por isso que o mundo, por isso que Deus, a ira de Deus se revela do céu nessa terra por causa dessa loucura que vem acontecendo nessa terra. Deus deixa barato? Deixa não. Não deixa barato. Então, e diz aqui, no versículo, olha só no versículo 21, eu vou ler de novo. Porquanto tende conhecimento de Deus. Qual é o homem aqui, está falando aqui, qual é o homem que não tem conhecimento de Deus? Todos, Deus está falando aqui, porquanto tende conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulo em seu próprio raciocínio, ou seja, eu sei mais do que Deus. Tem gente que faz a sua vontade porque ele se acha, E diz aqui, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, se tornando insensato, nécio. Nécio quer dizer, é um homem desprovisto de tudo, de recurso, de sabedoria, de amor. E diz aqui, incultando-se por sábio, ou seja, se tornando, é a mesma coisa, se incultando-se por sábio, tornaram-se loucos. Ou seja, eles se acharam que era uma coisa, mas se tornaram uma coisa que desagradável. E a humanidade está assim. E mudaram a glória do Deus incorruptível, sem semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpede, de répteis, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Tem homem aí que eu vou falar. O nome dele já não está mais no livro de Deus, não. Infelizmente, ele se torna, nem homem mais ele se torna. O homem tem que ter caráter. A palavra de Deus aqui vai falar. O homem tem que ter caráter de homem. Eu vi o pastor Celestino hoje de manhã cedo, fazendo uma pregação. O homem, quando é pequeno, nasceu o quê? O pai disse, um homem. Vai crescendo, você vai comprar roupa para quê? Uma roupa para um homem. O menino é homem. Mas quando dá certas alturas de idade,
Aí o homem, o menino que era homem já começa a botar um brinquinho. Já começa a se encher de tatuagem. Com pouco já começa a usar uma saia. Já começa a usar um sutiã. Não sei se o nome é sutiã mesmo. E aí do meio pro fim já começa a deitar com o homem. E aí? O pai não faz nada não? No início ele faz, no final não faz não? Tem que fazer. Do início até o final. O pai é pai para sempre. Né? Não estou dizendo que todo pai é culpado por causa disso, não. Tem filho que tem, né? Que toma aquela atitude. Infelizmente eu disse, eu tenho um. Tomara que Deus não me castigue nisso. Mas se o pai não está dando jeito, ele tem que tirar o filho de casa. Ah, é filho? Pois é. Sabe o que foi que o Senhor Jesus disse para Maria? Maria era quem? Como biológica, era mãe de Jesus. E ele disse para Maria, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, esses que estão aqui comigo. E Maria estava onde? Estava com ele ou estava longe? Estava longe. Então você vê, né? A gente pode querer comparar uma vida aqui na terra, né, simples, com a vida que o Senhor Jesus vivia. Mas infelizmente eu prefiro viver com a vida que o Senhor Jesus vivia. Eu tenho que estar naquele caminho, né? Ah, um homem que está lá fazendo mal, ele é meu irmão? Cara que não. Eu vou ter um irmão mau? Não. Então, gente, infelizmente tem que ser bem claro, ainda que doia, vai doer. Mas infelizmente, né, eu não posso fazer um irmão meu aqui como biológico. Se ele errar, eu vou dizer, não, porque é meu irmão, ele não errou. Ah, se errou, errou. Se eu errei, eu errei. Não tem isso, não. Deus, não é que Deus não gosta de quem erra, não. Deus não gosta do erro. Mas daquele que erra e se opõe como erro e vai lá pedir perdão, Deus gosta desse. Do homem que se humilha diante de Deus, conhece o seu lugar, que não é nada. Deus, ele coloca essa pessoa, né, em um lugar, né, de caráter. Por quê? Porque ele reconhece quando errou, errou. E diz aqui, vamos lá. Por isso Deus, no versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas corruptência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu vejo gente falando aí, eu prego a Deus. Peraí, um homem tornado de mentira. Aqui está falando aqui, ó, mudaram a verdade de Deus em mentira. Peraí, o homem que deita com outro homem não é tornado de mentira, não? É? Mulher que deita com outra mulher. É? O homem que fala falsidade, que pratica a falsidade. O homem que pratica ali a imoralidade, que pratica. Não é que fez uma vez, não, é que pratica o tempo todo. Porque não há homem justo na face da terra, mas aquele que pratica a injustiça, aí Deus, desce a mão, desce mesmo. Por que que o povo viveu 400 anos sem Deus? Por quê? E Deus, tem hora que Deus falou, opa, basta. É ou não é? Então, Deus deixou bem claro, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quantos não tem mudando isso?
Quantas pessoas não estão pregando a palavra de Deus, só que é investida. Não é a palavra de Deus. A palavra dele e ele dizendo que é a palavra de Deus. Por isso que não acontecem as coisas. Quando acontece, é castigo. De acontecer a bênção, está acontecendo é castigo na terra. Por causa da imoralidade, fazendo, né, a verdade de Deus em mentira. Isso aí vai se tornando a terra em luto, deixando a terra de luto. E diz assim: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É o que mais tem. Tem gente que adora o bispo, tem gente que adora o pastor, o apóstolo, tem gente que adora o papa, né? Ministro, presidente, tem gente que faz tudo, gente. E deixando o próprio Criador, deixando de adorar o próprio Criador para adorar essas coisas, gente. Por isso que está acontecendo na terra essas desgraças na vida do homem por causa disso. Vê aí cidade lá no Rio Grande do Sul, tem, no estado lá, em Santa Catarina, tem cidade lá que não há mais terra. Por quê? Aí eu faço assim: segura, homem, já que tu é homem, segura. Porque Deus, aonde ele bota a mão, o homem não se segura em pé. Isso mesmo. Quando o homem atinge, quando o homem faz que a ira de Deus se acende, segura a mão de Deus. Que a mão de Deus, uma migalha da força da mão de Deus, acaba o mundo inteiro em 1 segundo. Isso eu não conheço nem todo, não. O poder de Deus, não, é só uma migalhazinha. Mas eu tenho certeza que é suficiente para fazer tudo isso. E até mais. E diz aqui: o qual é bendito eterno, né? O Criador, o qual é bendito eterno. Então o único que é eterno é o Criador. Quem foi que criou? Deus, gente. O Senhor Jesus Cristo é o Criador. E diz aqui, no versículo, amém, fala assim, né? No versículo 25 diz, amém. No Criador eterno, é bendito, eterno, amém. No versículo 26 diz assim, por causa disso, os entregou Deus a compaixões infame. Infame. Fama é uma coisa. Infame é o quê? É coisa desagradável aos olhos de Deus. Não queira ser infame, não. Quando Deus coloca que você tem fama, é porque você está fazendo coisa agradável aos olhos dele. Mas quando você desagrada aos olhos de Deus, aí em você é colocado esta palavra, infame. Né? Porque até as mulheres, escuta essa, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo
a merecida punição do seu erro. É só, ó. Por que está acontecendo? A punição de cada um. Quando nós erramos, nós pegamos uma punição. E olha só, quando você falta no seu trabalho, você não pega uma punição? Pega. Só que a punição do seu trabalho é uma coisa. A punição de Deus, você não queira pegar. É melhor você evitar de pegar. Hoje, 23, né? Ah, mas será, seu Carlos, será que tem jeito para me sair dessa punição hoje ainda? Daquilo que você já fez lá atrás, eu não sei se é capaz, não. Deus perdoa você. Perdoa. Se você se prostrar diante dele, você é perdoado. E daqui para frente você vai ser uma nova criatura. Agora, aquela punição que você tinha de pegar por causa das coisas lá atrás que você fez, aí só Deus sabe. Mas é tempo. Deus diz lá em Lucas 19, se eu não me engano, 40 e pouco. Ah, se meu povo conhecerem a oportunidade. Essa pode ser a última oportunidade para você, para mim, para quem quer que seja. Né? Se estamos no caminho certo, continua no caminho certo, melhorando cada vez mais. Mas se está no caminho errado, né? Tem como se consertar. A oportunidade é essa. Né? Ninguém pode dar salvação para outra pessoa. Não. Salvação individual. Eu posso mostrar o caminho da salvação, é o que Deus está mostrando através de mim aqui. Da salvação. Nós deixar, né, a impiedade pela piedade. Nós deixar a injustiça pela justiça. Nós deixar a mentira pela verdade. E aqui dali a nossa vida pode mudar. Muda. Pode mudar? Não, muda. Que Deus muda. Né? O homem tomar essa atitude, Deus muda a vida dele. Né? Você viu ali em Zaqueu, uma atitude que ele tomou, Deus abraçou ele, não importou os erros que ele tinha lá atrás. Não. Ainda que ele pague aqueles erros, pagou, ou vai pagar, ali quando Deus for julgar ele, mas a vida dele mudou. Teve até festa. Quando ele tomou essa atitude, teve até festa lá no céu. E com você também é da mesma forma. Né? Você viu aquele homem que estava do lado direito? Um homem que fez a vida inteira desgraça. Roubando, matando. Se prostituindo, fazendo tudo de errado. Mas ali num ato de segundo, em segundo ele colocou ali o ato que veio do alto, ele colocou em prática, reconhecendo que era impossível reconhecer. Porque o Senhor Jesus não fez um milagre para ele ver. Não. O Senhor Jesus estava ensanguentado, enchicotado, furado, espancado, ensanguentado. E mesmo assim ele reconheceu aquela oportunidade e ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele, foi abençoado, aquele homem. E o outro não aproveitou, do que estava ao lado esquerdo, não aproveitou a oportunidade, quis o quê? Aqui na palavra aqui, ó.
a imagem, a mentira, por verdade, adorando. Por causa disso, Deus o entregou a compaixões infames, né? E aquele homem, né, se fazendo a si mesmo, como fala aqui na Bíblia, a si mesmo, né? Ou seja, achando que era algo, né, importante, dizendo, te salva a ti mesmo e a nós também. Não, o Senhor Jesus se salvava se ele quisesse. Daquilo que estava acontecendo, tudo aquilo. Só que nós não era salvo. Então ele preferiu salvar nós. Porque o Senhor Jesus, Deus ia salvar ele no terceiro dia, ia ressuscitar ele. Mas ele ainda continua sentindo dor por nós. Por quê? Porque nós nunca paremos de pecar. Cada dia pecando, multiplicando as iniquidades, as imoralidades, a prostituição, os vícios. Isso daí tudo dói lá no Senhor Jesus. Será que você tem compaixão do Senhor Jesus? Tem amor por Ele mesmo? Pois pare de fazer isso, pare de pecar, pare de fazer o erro, pare de dar valor ao erro, pare de querer trocar, ou mesmo de trocar a verdade pela mentira, como diz aqui a palavra que o homem faz. Faz mesmo. Faz mesmo. Né? Então, nós estamos diante, né, de algo que nós pode mudar estas coisas. Nós pode. Como assim? E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando a si a fábula, né? Ou seja, deixando a sua fábula, deixando de fazer o que é errado e fazendo o que é certo. Essa terra, o que há na terra muda, né? Deus diz assim, Abraão vai lá, Deus, e diz, Senhor, você vai acabar aquelas 2 cidades? Mas se tiver 50 justos, mesmo assim o Senhor acaba? Ele falou, não, acabo não. Para aí, será que quantas pessoas tinha lá? Tinha 100? Tinha 200? Será que tinha 300? Será que tinha 1000 pessoas lá? Tinha 10.000 pessoas lá? Um justo, né? A oração de um justo faz muito efeito que cobre multidão de pecado. A oração, né? Porque isso vai contado pelo coração que ama a Deus. Então, o rei Davi, às vezes, né, através do amor que ele tinha por Deus, salvava cidades e cidades. E aquelas que iam para, né, destruir as cidades, seriam extintas da terra. Extinta e acabar. Deus dava vitória ao rei Davi, né? Por causa de quê? Por causa do amor que ele tinha para o rei Davi. Ele consultava, Deus falou, vai que eu vou contigo. Será que quando você sai de casa, quando você acorda, o que você fala com Deus? Você fala, Deus, eu vou fazer o mal ali àquela pessoa. É assim? Tem gente que nem acha que nem se levantou até agora. Continua com a maldade do mesmo jeito que né, depois que cresceu, que foi saído de criança, começou a maldade, continua até agora. Então, meus amados irmãos, Deus fala conosco. Não troque a verdade pela mentira, nunca. Doia que doer. O pastor Celestino estava falando, doia que doer, eu também digo isso. O pastor Henrique, lá no Rio de Janeiro, né?
ali que ele faz a obra de Deus na Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Glória a Deus, né? Não é porque é a Igreja Mundial, não. É porque ele faz a obra de Deus, né, com amor e com a verdade, colocando Deus em primeiro lugar. Doia que doer, a verdade é Deus. Tá? Quem faz a verdade, quem planta a verdade, né, tá ali debaixo, né, das mãos de Deus. Tá sendo ali um mensageiro de Deus. Então é isso que os pastores, bispo, padre, papa, ministro, presbítero, papa, apóstolo, ombreiro, apoio, quem quer que seja, gente. Faz a obra de Deus, leva a verdade. Não queira levar a sua verdade, não. Porque a sua verdade possa que ser ao contrário da verdade de Deus. Então é melhor levar a verdade de Deus. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste exato momento eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Por isso que o Senhor nos mostrou e sempre está mostrando, Senhor. Senhor, eu peço misericórdia ao Senhor, porque eu vejo que tem gente que não tem mais força de levar a verdade. Por ter de se estragado há muito tempo e que nele não há mais verdade, Senhor. Mas ele depende do Senhor. Ele precisa da tua verdade, Senhor. Pai, tem misericórdia dele. Ele também tem alma, assim como eu tenho e outros têm. Assim como o rei Davi tinha alma para ser salvo. Assim como Elias, como Moisés. Então todos têm uma alma para ser salva, Pai. Por isso eu peço misericórdia, Senhor. Aquele que saiu para fazer o mal, aqueles que estão pregando a mentira, a vaidade, aqueles que estão, meu Deus, colocando o oposto das coisas que o Senhor tem colocado, tem revelado, tem plantado aqui na terra. Pai, muda esta pessoa, para que de hoje em diante, ele leva ao Senhor aonde quer que seja. Senhor, abre o coração do teu povo, a porta. Sabe, quando a polícia invade uma casa, não é quebrando. É claro que o Senhor não é quebrando, mas o Senhor entra nesta casa, mesmo com a porta fechada. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Pois entra no coração desta pessoa, Pai, e faz ele reconhecer a verdade. Porque um dia ele conheceu. E se agora não está mais conhecendo, Senhor, pois faz ele reconhecer. É como que seja uma reforma na casa, no corpo dele, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Entra com providência na vida deste povo, dos alunos, Pai. Meu Deus, protege os alunos, professores, diretores, as pessoas que estão limpando os colégios. Não só os colégios, mas o que eu vi, a imagem ontem, foi um estrago em uma cidade aqui em São Paulo. Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, da mãe daquela jovem e daquelas pessoas que foram atingidas, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus, Pai. E toca no coração desses governantes, desses que concluem aí a lei, para que possa fazer uma lei, Senhor, que é rígida para aqueles que erram, assim como a tua lei também é rígida para aqueles que erram. O Senhor é misericordioso, é bondoso, mas aqueles que praticam a iniquidade, o erro, a tua lei é rígida. É para mim, é para quem quer que seja, Senhor. Não sou melhor do que ninguém, sou o menor de todos os teus filhos. Por isso que eu digo isso, Senhor. Pai, toca no teu povo.
Toca nos ministros, que é o que conclui a lei. Nos ministros. Toca nos todos os presidentes, governadores, deputados federais, deputados estaduais, nos prefeitos. Toca, Senhor, e faz a tua vontade, faz ele fazer a tua vontade. Não deixe que eles troquem a tua verdade pela mentira, Senhor. Meu Deus, protege ele, Pai. Protege todos os policiais, juízes, protege os seguranças, vigilantes, porteiro, Pai. Limpeza gerais, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia também, meu Deus, dos pastores, dos bispos, pastora, missionário, missionária, ombreiros, ombreira, padre, papa, presbíteros, ministro. Tem misericórdia, Senhor. Faz com que teu povo reconheça a tua verdade, Senhor. E que nós possa plantar esta verdade no coração de todos eles. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Senhor, abraça as crianças, Pai. Visita os órfãos, as viúvas, as crianças. Aqueles que estão, meu Deus, abandonados pelos homens, Pai. Visita os presos, os carcerados, os que estão hospitalizados, Senhor. Aqueles que estão na clínica de recuperação, se recuperando, Pai. Precisando de um toque do Senhor, para que eles tomem uma atitude, Pai. Tem muita gente que já há uma vontade de mudar, Pai, mas às vezes não tem força. Pai, tem misericórdia, Senhor. Dá força a esta pessoa que caiu e que não consegue se levantar. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão doentes e já tem clamado a tudo, como aquela mulher de 12 anos de hemorragia, Pai. Tinha gastado tudo, mas quando ela se lembrou que há um poder que há na terra, e que resolveria o que ela precisava, Pai. Ela tomou uma atitude, ela agiu, Pai, com uma certeza que ia ser curada, Pai. E ela tomou essa atitude, Pai. E foi resolvido o problema dela. E tem muitos, Pai, que precisam tomar essa atitude, Senhor. Toca nessas pessoas, Pai. Toca naquelas pessoas que estão clamando um médico, está clamando um enfermeiro, um pastor, um bispo. Oh, Pai, faz ela clamar. Faz ela ter esse discernimento que a única pessoa que nós temos que adorar, que clamar, e que tem aquilo, a resposta para nós, o socorro, é o Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, que esse pedido, Pai, que esta palavra chegue ao coração das pessoas e que esta oração chegue do teu coração, Pai, para que toque nessas pessoas. Eu peço que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que saiu para fazer a maldade, Senhor. Toca nos meus inimigos, nos meus adversários, Pai, aonde quer que seja, que o Senhor possa mudar o coração dele, Pai. Que o Senhor possa mudar as atitudes deles. Possa mudar o caminho deles, Senhor. Que o caminho deles seja o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho perfeito. E que a verdade, Pai, seja plantada dentro do coração dele. É assim que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita minha família. Visita meus pais. Aleluia, aleluia, aleluia. Proteja o meu filho que está no colégio nesse exato momento. E que todos os colégios sejam visitados com a tua presença, com teu poder, protegendo e guardando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.